Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março. Você vai ver nessa edição como ficam as restrições em São Paulo e no Rio de Janeiro e as críticas de Jair Bolsonaro a esse tipo de medidas. A inflação subiu em fevereiro, puxada pelos combustíveis. E a Europa aprovou o uso de uma quarta vacina contra a Covid, é a da Johnson & Johnson. O governo de São Paulo aumentou as restrições contra a Covid em todo o estado. As medidas passam a valer a partir de segunda-feira e seguem pelo menos até o dia 30. O decreto foi anunciado nesta quinta-feira e coloca todo o estado numa etapa inédita da quarentena, a fase emergencial, ainda mais restrita que a vermelha. Ela determina um toque de recolher e restringe acesso a escolas, igrejas, praias e parques. Permanecem abertos os setores considerados essenciais. Isso inclui hospitais, clínicas, farmácias e estabelecimentos voltados à saúde animal, mercados, supermercados, padarias, construção civil e indústrias, serviços gerais como hotéis, lavanderias, bancos, manutenção, assistência técnica, call center, restaurantes só delivery ou drive-thru, oficinas de veículos, transporte público coletivo, aplicativos de transporte, estacionamentos, serviços de entrega, postos de combustíveis e igrejas sem cultos religiosos. As escolas estavam abertas para até 35% de sua capacidade na fase vermelha. Agora a rede estadual segue disponível apenas para alimentação e distribuição de materiais com agendamento prévio. As 2 semanas de recesso programadas para abril e outubro serão adiantadas para a segunda quinzena de março. Quanto à rede municipal e privada, o governo recomendou o mínimo de atividade possível, apenas de autorizar a abertura das escolas. As igrejas consideradas essenciais pelo governo estadual continuarão abertas. A única proibição diz respeito aos cultos religiosos. A ideia é diminuir a circulação de mais de 4 milhões de trabalhadores. Fica instituído o toque de recolher em todo o estado, das 8 da noite às 5 da manhã. Hoje de madrugada, a Polícia Civil de São Paulo interrompeu uma festa com mais de 150 pessoas na zona leste da cidade. 8 pessoas foram levadas para a delegacia. O governo de São Paulo também decidiu suspender as atividades esportivas no estado e, com isso, o Campeonato Paulista vai ser suspenso a partir de segunda-feira. Os clubes e a Federação Paulista até tentaram reverter a decisão, mas não conseguiram. A suspensão está prevista até o dia 30 de março. A Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou as medidas restritivas até o dia 22, mas o decreto também flexibilizou alguns pontos da última versão. O anúncio foi feito um dia após o recorde nacional de 2.286 mortes em 24 horas, informado pelo Ministério da Saúde na quarta-feira. Nas ruas da cidade, a população comentou a triste marca. Eu acredito que a tendência fica pior e a preocupação aumentar, porque a gente não vê assim uma solução imediata. Estamos trabalhando pouco, tem que ter precauções, né? Álcool gel, máscara, sempre tendo que ter cuidados para a gente não ficar sem trabalhar. A Prefeitura definiu que comércio, bares e restaurantes poderão funcionar com atendimento presencial até 21 horas. Depois do horário, bares e restaurantes só vão trabalhar com serviços de entrega em domicílio, drive-thru ou retirada no local. O decreto ainda autoriza ambulantes e barracas de venda de produtos nas praias até às 17 horas. Eles estavam proibidos de atuar desde as medidas adotadas no dia 5 de março, que também determinavam o fechamento de bares e restaurantes às 17 horas e do comércio às 20 horas. Atividades com atendimento presencial só vão poder receber até 40% da capacidade de clientes. Seguem proibidas a permanência de pessoas em praças e outros locais públicos das 11 da noite até as 5 da manhã, bem como festas e eventos em áreas públicas e particulares e o funcionamento de boates e casas de espetáculo. A decisão entra em vigor na sexta-feira e é válida até o dia 22 de março. Ontem, o Brasil registrou mais de 2.000 óbitos por coronavírus pela Covid-19 pelo segundo dia consecutivo. Segundo o Ministério da Saúde, foram contabilizadas em 24 horas mais 2.223 mortes por Covid.
No total, 272.889 pessoas morreram desde o início da pandemia. Mais de 11.277.000 pessoas foram contaminadas já pelo coronavírus. E em 24 horas, mais de 75 mil brasileiros receberam diagnóstico positivo para o coronavírus. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 1.703 mortes e a média de casos em 69.141. Apenas 2 estados estão registrando queda nas mortes, só o Rio de Janeiro e o Amazonas. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a vacinação contra a Covid-19 no Brasil, mas criticou as medidas de isolamento social. Durante a participação virtual na reunião da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, Bolsonaro citou a possibilidade de invasões e greves em função do lockdown. Em reunião com senadores da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as restrições por causa do avanço da pandemia. Bolsonaro criticou o fechamento de comércios e disse que o governo federal sempre fez o que pôde para conter a Covid-19 sem prejudicar a economia e os empregos. A política do fecha tudo, fecha o comércio, fecha tudo, cuja consequência é a destruição de milhões de empregos. As pessoas mais importantes, né, para participar desse evento são os governadores que estão fechando tudo. Devemos tomar medidas nesse sentido. Queremos salvar vidas e tenho demonstrado com números, com datas de medidas provisórias que estamos fazendo desde o começo. Emprego também é vida. Até quando a nossa economia vai resistir? O objetivo da reunião, convocada pelo senador Jorginho Melo, presidente da Frente Parlamentar, era discutir as principais pautas econômicas para o Congresso neste ano. Mas em tempos de pandemia, saúde e economia se misturam. O ministro Paulo Guedes, que também participou do encontro, disse que o governo federal deve anunciar novas medidas para ajudar a população a enfrentar a pandemia. Entre elas, um seguro-emprego de R$ 500. O presidente, desde o início, disse: nós temos que preservar as vidas, salvar as vidas e preservar os empregos. Salvar as vidas e preservar os empregos. Nós usávamos a imagem que eram 2 ondas, nós íamos furar uma e depois furar a outra. E agora elas sincronizaram. Estamos aí renovando o Pronamp, vamos lutar por isso. Vem também aí a renovação do BEM, que foi o programa que segurou 11 milhões de empregos com 20 milhões de contratos. Quer dizer, e tem novas medidas aí que o presidente já deve anunciar um pouco aí à frente, porque nós temos seguro-desemprego, a pessoa é mandada embora e aí o governo dá R$1.000 como seguro-desemprego. Por que não dar R$500 para ter um seguro-emprego? Em vez de esperar alguém ser demitido e dar R$1.000, vamos evitar a demissão pagando os R$500 antes, um seguro-emprego. Em vez de uma cobertura de 4, 5 meses, como é hoje o seguro-desemprego, vamos fazer uma cobertura de 11 meses, 12 meses, pela metade do custo. A palavra de ordem é o seguinte: vacinação em massa, saúde e economia andam juntos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que abre caminho para o auxílio emergencial. Os parlamentares passaram o dia votando destaques para que a medida seja sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova rodada do auxílio emergencial, que já foi pago no ano passado, é vista pelo governo como fundamental para o país diante da nova onda da Covid-19. O novo texto aprovado não prevê os valores que deverão ser detalhados em um outro projeto, para ficar assim. As parcelas da ajuda à população mais vulnerável deverão variar de R$ 175 a R$ 375. O valor vai depender da composição da família. Para um homem sozinho, será pago R$ 175. Se for casal, R$ 250. E no caso da mulher responsável pelo sustento de um filho, R$ 375. A previsão é de 4 parcelas, de março a junho. No ano passado, o valor total gasto com o programa, apontado pelo governo como o maior do mundo, passou dos 290 bilhões de reais. No texto aprovado agora pela Câmara, está previsto um limite de 44 bilhões de reais que poderão ficar fora do teto.
O governo do Distrito Federal começou a vacinar idosos de 74 anos contra a Covid-19 e hoje a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal promove uma campanha de vacinação na Praça dos Direitos, em Ceilândia, das 9 da manhã até as 5 da tarde. O atendimento é por ordem de chegada. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados no país mais de 9.298.000 brasileiros. Isso equivale a 4,38% da população. Mais de 3.314.000 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. O índice oficial da inflação deu um salto, saiu de 0,2% em janeiro para 0,8% em fevereiro. A medida pelo IBGE foi puxada pelo preço dos combustíveis, com destaque para a gasolina, que nos últimos 9 meses passou a custar 28% a mais. E a perspectiva é de que aconteça pelo menos um novo reajuste até o próximo dia 12 de abril, quando a Petrobras vai promover a assembleia que deverá referendar a indicação do presidente Jair Bolsonaro de Joaquim Silva e Luna como novo presidente executivo da estatal. O que também subiu no mês passado, como é normal todo ano, foi o preço do material escolar, mesmo em período de pandemia. O que surpreendeu no levantamento foi uma desacelerada nos alimentos, que continuaram aumentando, mas um pouco menos do que em janeiro. No acumulado de 12 meses, o IPCA agora está em 5,2%. Quase ultrapassou o teto da meta de inflação estipulada pelo governo, que é de 5,25%. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco vamos mostrar que a União Europeia aprovou o uso de mais uma vacina contra a Covid-19. Até já! 8 horas e 48 minutos no horário de Brasília. A previsão para hoje é de tempo abafado em grande parte do Brasil, mas ainda tem risco de chuvas a qualquer hora. Vamos conferir então como é que fica o tempo para hoje em todo o país. A sexta-feira ainda será marcada por tempo firme em grande parte do centro-sul do país por causa da atuação de uma massa de ar seco. Também não há previsão para chuva desde o norte capixaba até as capitais Salvador e Aracaju. Por outro lado, o tempo fica mais instável por causa do deslocamento de um sistema de baixa pressão entre o litoral do Paraná e o litoral paulista, onde pode chover a qualquer hora. Na região da capital, o dia começa com muitas nuvens e deve chover rápido apenas entre a tarde e a noite. As pancadas de chuva serão muito isoladas na região do Grande Rio, na Grande Vitória, em Minas Gerais e em praticamente todo o centro-oeste, com exceção de Mato Grosso do Sul. O tempo ainda continua muito carregado e com chuva a qualquer hora entre o estado do Amapá, o norte do Pará e também sobre Roraima. Nas demais áreas do país, dia de sol com pancadas de chuva rápidas entre a tarde e a noite. Em São Paulo, mínima de 19 graus e o dia começa com 23 graus em Vitória. Máxima de 34 graus em Cuiabá, 29 graus em Belo Horizonte e 31 graus no Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região empossou ontem o juiz federal William Douglas Residente dos Santos. Ele foi promovido a desembargador pelo critério de antiguidade, com votação unânime do plenário do tribunal. A cerimônia de posse foi realizada por videoconferência, em razão das restrições ao contato social impostas pela pandemia. Prestigiaram o ato várias autoridades do próprio tribunal e de outras instituições. A primeira saudação ao mais novo membro do TRF2 coube ao jurista, advogado e professor Ives Gandra Martins, que destacou a biografia brilhante do homenageado. Em seu discurso, o novo desembargador federal lembrou do momento de crise pela qual passa o Brasil, com o aumento acelerado do número de casos e mortes causadas pela pandemia. Ele ainda disse que, apesar do quadro desolador, afirmou que o povo não deve perder a esperança. O desembargador William Douglas
encerrou a sua fala dirigindo um emocionado agradecimento à sua família, aos amigos, aos professores e aos seus alunos. Evangélico e pastor da Igreja Batista Getsemane, Santos tem 53 anos. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, Douglas é também escritor, professor, mestre e pós-graduado em Direito, com mais de 50 livros publicados. O Conselho de Ética da Câmara se reúne hoje para analisar o relatório dos processos contra o deputado Daniel Silveira, preso desde o mês passado. O parlamentar foi preso depois de publicar um vídeo nas redes sociais com duras críticas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou um novo pedido de liberdade para Daniel Silveira. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a vacina de dose única contra o coronavírus da Johnson & Johnson. É a quarta vacina aprovada para uso nos 27 países do bloco. A decisão oferece um impulso para o lento programa de vacinação da Europa, mesmo que os relatórios digam que as primeiras doses do imunizante podem não chegar aos compradores até abril. A gigante farmacêutica norte-americana pediu em 16 de fevereiro a aprovação da vacina, desenvolvida pela subsidiária belga Janssen. A União Europeia havia aprovado até agora 3 vacinas: Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca-Oxford. 3 outros imunizantes estão sob revisão contínua pela agência reguladora com sede em Amsterdã: Novavax, CureVac e Sputnik, da Rússia. Além de ser a primeira que requer uma única injeção em vez de 2, a vacina da Johnson & Johnson é mais fácil de armazenar. O governo britânico defendeu a vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, que inclusive é aplicada aqui no Brasil. O imunizante foi suspenso na Dinamarca e na Noruega por temores com relação à formação de coágulos de sangue em pessoas vacinadas. Um porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que o país vai continuar usando a vacina. A Dinamarca anunciou nesta quinta-feira que suspendeu o uso da vacina da AstraZeneca Oxford como medida de precaução, devido à preocupação pelo surgimento de coágulos de sangue em pessoas vacinadas. Mas a Agência Dinamarquesa de Saúde destacou que ainda não foi estabelecida nenhuma relação entre a vacina e os coágulos. Em seguida, a Noruega também suspendeu a vacina. A Áustria anunciou na segunda-feira que deixou de administrar um lote de vacinas produzidas pelo laboratório britânico depois que uma enfermeira de 49 anos morreu por graves transtornos de coagulação dias depois de recebê-la. Estônia, Lituânia, Letônia e Luxemburgo também suspenderam o uso dos imunizantes do mesmo lote. Um porta-voz da AstraZeneca afirmou que a segurança da vacina foi estudada amplamente nos ensaios clínicos de fase 3 e os dados revisados por especialistas confirmam que a vacina foi geralmente bem tolerada. A Agência Europeia de Medicamentos afirmou que não há provas até agora de que as vacinas contra a Covid-19 causem mais coagulação no sangue das pessoas beneficiadas. O presidente americano Joe Biden assinou a lei que lança um plano de estímulo econômico de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Esse valor equivale a mais de 10 trilhões de reais. O plano foi aprovado na quarta-feira pelo Congresso americano. Eu acredito, e acho que a maioria das pessoas também, que esta legislação histórica é sobre reconstruir a espinha dorsal deste país e dar às pessoas desta nação, trabalhadores, classe média, pessoas que construíram o país, uma chance de luta. Essa é a essência disso. O plano inclui, entre outras medidas, o pagamento de $1.400 em ajudas diretas através de cheques para as famílias com renda menor e a extensão da duração do seguro-desemprego. A pandemia do coronavírus deixou mais de 525 mil mortos nos Estados Unidos e a maior economia do mundo encolheu 3,5% no ano passado. Vamos atualizar agora os dados do coronavírus em todo o mundo, o levantamento que é feito pela Universidade Johns Hopkins. 118 milhões e 625 mil pessoas, ou 118 milhões e 625 mil casos já foram confirmados até agora e 2 milhões e 630 mil pessoas morreram em consequência da Covid-19. Os Estados Unidos chegaram à marca de mais de 2 milhões de doses de vacina aplicadas por dia. O presidente do país, Joe Biden, informou que a partir do dia 1º de maio, todos os adultos poderão ser vacinados. A ideia é que o feriado de 4 de julho, Dia da Independência, que é uma tradição de comemoração por lá, seja comemorado com as famílias reunidas e sem perigo de contaminação.
No mundo já são mais de 328 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas, isso de acordo com o levantamento que é feito pela Universidade de Oxford. O Comitê Olímpico Internacional anunciou um acordo com a China para a compra de vacinas contra a Covid. A ideia é vacinar os atletas e equipes que irão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. O presidente do COI, Thomas Bach, agradeceu às lideranças chinesas e declarou que essa é uma demonstração do verdadeiro espírito olímpico da solidariedade. O anúncio deve acelerar o processo de vacinação no Japão, que é um dos mais atrasados entre os grandes países do mundo. As vacinas começaram a ser aplicadas nos japoneses somente em fevereiro. A distribuição será feita por meio de agências internacionais ou acordos de vacinação dos países da China. O país asiático tem atuado fortemente com outras nações da chamada diplomacia da vacina, como as fabricantes de imunizantes Sinovac e Sinopharm. A Olimpíada terá início no dia 23 de julho e os Jogos de Inverno estão marcados para começar em fevereiro de 2022. E vamos falar de futebol agora pelo Campeonato Paulista, que vai ser paralisado a partir de segunda-feira, conforme a determinação do governo estadual. Pelo Campeonato Paulista, ontem, jogando com o elenco, parte do elenco de férias, depois do título na Copa do Brasil, o Palmeiras entrou em campo com reservas e mesmo assim venceu o São Caetano por 3-0, partida disputada no Allianz Parque, em São Paulo. Pela Copa do Brasil, o Cruzeiro empatou fora de casa com o São Raimundo em 1-1, São Raimundo de Roraima. Mas só isso já bastou para que o time de Minas Gerais conquistasse a classificação para a próxima fase da competição. E agora o Cruzeiro vai enfrentar o América de Natal. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco a Daniela Paris atualiza as principais informações às 10 da manhã no horário de Brasília. Eu lembro que no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa sexta-feira e também bom final de semana.